Não é que operar todo dia é difícil. Operar todo dia é a coisa mais fácil que tem, né? É um clique que a gente dá, a gente já está posicionado no mercado. E aí a operação pode ser boa, pode ser ruim, né? Agora, operar com qualidade todo santo dia é difícil pra caramba. Eu não vou dizer impossível, né? Porque a gente sempre tem os caras fora da curva, né? Mas que é muito difícil operar com qualidade todo santo dia é muito difícil, sim. Fala galera, beleza? Felipe L na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por dólar e por índice. Recados importantes. Galera, o grupo no WhatsApp ele foi mantido. Eu abri um grupo no WhatsApp para mim poder disponibilizar, né, para quem quisesse participar da nossa semana Open House, todos os links de acesso para minha sala via Zoom. Link de acesso da aula de nivelamento, que ela vai estar 100% gratuita até o dia 28 desse mês. Link de acesso para uma semana Open via Zoom, operando comigo, do meu lado, na minha sala educacional, sem delay nenhum. Eu criei esse grupo, né, para ir liberando esses links para não virar bagunça. O grupo ele ficou legal, tem bastante conteúdo lá, eu resolvi manter ele lá. Então corre, aproveita, o grupo é 100% gratuito, tá bom? E também para reforçar aqui, a gente resolveu estender também a isenção da taxa de matrícula. Então até o dia 28 de fevereiro, a taxa de matrícula estará isenta, tá bom? Se você estava esperando uma bela oportunidade para se juntar a gente e operar de maneira profissional, a oportunidade é agora, beleza? Então, recados entregues, vamos dar uma olhadinha aqui nos movimentos do mercado, galera. Ferramenta de desenho, temos aqui, né, o gráfico, o candle diário do índice e do dólar. E aquilo que eu falei no começo do vídeo, na minha opinião, faz total sentido, que é o quê? Operar todo santo dia é possível, Felipe? Claro que é. Até porque existem os mais diversos operacionais. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é você domina todos os operacionais? A favor da tendência, contra a tendência, consolidação, você realmente consegue operar de forma profissional tudo que a gente vê por aí? Se sim, poxa, faz um curso aí que eu quero comprar. Porque eu, particularmente, eu não conheço ninguém que seja capaz de operar todos os movimentos do mercado de maneira profissional. Uma coisa é conhecer, outra coisa é colocar em prática, tá? Então, quando a gente tem um sistema operacional e a gente se dedica a ele, as coisas ficam um pouco diferentes. Por que fica um pouco diferente? Porque não é todo o movimento do mercado que me interessa, né? Eu, particularmente aqui, eu sou perito em apenas 2 ou 3 movimentos aqui, né? Pivô alinhado com as suas médias, alinhado com 60 e regressão com reversão nas suas médias, né? Esses daí são realmente os pratos da casa, digamos assim, né? Então eu sou perito nesses dois movimentos. E não é todo dia que eu consigo operar. Se a gente parar para pensar, porra, mas pivô, todo santo dia tem um pivô, Felipe, deve ser muito ruim, não. É que aí quando a gente se aprofunda e a gente realmente diminui o leque de opções, a gente realmente começa a ficar, a ficar um pouco mais crítico, né? A gente realmente se torna um especialista, a gente sai daquela função, digamos assim, né, um clínico geral e se aprofunda um pouco mais numa especialização, né? Então, existem pivôs bons, existem pivôs ruins, regressões boas, regressões ruins, né? Então, quando eu falo que não tem como a gente operar pivô todo santo dia, regressão todo santo dia, acredite em mim, não tem. Tá bom? Então, introdução feita, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso índice futuro. Índice futuro na tela, o que a gente tem? Eu coloquei os estudos da semana disponíveis para vocês também no meu canal do YouTube de maneira gratuita, né? E eu falei dessa possibilidade aqui, né? Deste pivô na sexta-feira, que ele foi acionado. No momento que ele acionou, ele já voltou, né? O que me faz pensar duas coisas, né? Poxa, será que realmente esse pivô vai dar uma continuidade? Praticamente falando, eu acredito que sim. Mas o que me faz prestar muita atenção nesse movimento todo é esse fibro que eu tenho nesta máxima e nessa região de mínima aqui, que ele me passa essa região de 61.8 aqui, que o preço vem brigando, cara, de maneira heróica aqui para segurar essa queda do índice. Por que eu falo de maneira heróica? Porque, na minha opinião, a queda do nosso índice aí, revisitar a região dos 100 mil pontos aí, é praticamente inevitável, né? Mas aí quando a gente vê a retração de fibra funcionando tão bem
Um dia, 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Porra, uma semana útil aqui nessa região, funcionando tão bem como ela vem funcionando aqui, a gente vê que realmente a retração está segurando. E aqui é um tapa de luva para quem acha que é somente os 50% que funciona no índice. Não é, tá bom? Então a gente vem para um gráfico de 60 minutos. O que a gente tem hoje aqui? A gente tem uma abertura tentando trabalhar levemente acima dessa média móvel de 20 no gráfico de 60 minutos aqui, mas aí a gente se aprofunda um pouco mais aqui no dia. Deixa eu só tirar aqui. Tá, beleza, beleza. Vamos tirar para não atrapalhar. Pronto. O que a gente tem aqui? Né? Eu até disponibilizei isso aqui 100% gratuito lá no YouTube. A gente tem uma região de consolidação que a gente não quer estar trabalhando aqui dentro, nesse caixotinho vermelho. O mercado abriu acima dele. Se houvesse uma continuidade, né, você espera o pullback, as médias móveis alinharem para a gente pegar um pivô. Ele só abriu acima dessa região e já voltou tudo. E aqui, quando ele volta tudo, ele volta para aquela região de briga que eu avisei na sexta-feira, cara. Evitem vendas nessa região. Porque aqui é sim, na minha opinião, uma região de suporte. Por si só, a região de 61.8 já deveria ser o suficiente para você não querer sair vendendo nenhuma violação aqui nessa região. Você tem que esperar a confirmação aqui. E aqui a gente vem para um gráfico de 2 minutos. Eu até postei uma microaula hoje falando exatamente sobre esses movimentos aqui, sobre as não vendas. Como assim não vendas, Felipe? Ou é venda ou é compra. Não existe não fazer nada no day trade. Talvez que seja por isso que você está patinando e não sai do lugar, porque day trade ele é 90% não, 5% comprando e 5% vendendo. Então não é essa coisa frenética que nem te vendendo por aí, né? Se não é compra é venda, se não é venda é compra e vice-versa, e aqui tu vai tomar um stop, mas você já reverte a mão e que não sei o que. Cara, isso aí é coisa de quem tá vendendo ilusões para vocês aí, tá? Então aqui ele vem e monta pra gente uma primeira possibilidade de pivô, que eu avisei a galera da sala, né? E a galera também do WhatsApp. Não vendam aqui. Ou se quiserem vender, vocês que vendam. Eu vou esperar o pullback. E aqui ele vem de novo e passa uma outra possibilidade, que aqui a gente tem expansão, correção, temos um pivôzão. E ele vem e monta um pivô dentro do pivô. Um stop um pouco maior, né? Você poderia vender lá embaixo, colocar o stop aqui em cima e tá tudo certo. Só que percebam que tanto quanto a primeira violação aqui, ela não andou, a segunda violação aqui, ela não andou, e até mesmo uma terceira aqui não andou. Poxa, o porquê será? Porque em nenhuma delas aqui, a gente saiu fora do caixote e trabalhamos o reteste. Tá bom? Bom, pelo menos para mim, foi isso, tá? O que eu, Felipe L, fiz? Fiz o que eu falei para a galera da sala e fiz o que eu postei também lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu ia esperar o pullback. Quando a gente vê o preço aqui, vem e monta esse pivô, monta um pivô dentro do pivô, e aqui fica um paliteiro. Eu falei aqui, galera, eu, Felipe L, eu vou esperar um reteste nessa região de fundo e uma regressão, seja ela por toque ou por violação. Mas eu quero observar como que vai ser o reteste feito nessa região aqui. E aqui, esse candle... Vou colocar o contador de candles aqui, né, cara? Contador de candles, ok. E aqui o candle 20 do nosso índice futuro, ele trouxe para mim o trigger perfeito que eu precisava, ou seja, o preço saiu aqui dessa região de caixote, ele vem e sai dessa região de caixote, consegue romper essa região, tenta soltar uma venda bem brigada, chorada aqui, um monte de paliteiro aqui, não consegue. E aí, aqui nesse candle 20, ele deixa para mim o trigger perfeito. Nossa, Felipe, mas o que te fez querer vender aí nessa região de paliteiro? Primeiro de tudo, né? O reteste por si só no caixote, para mim, já era uma importante parte do processo. A regressão por violação, nossa média móvel de 9 também ficou perfeita, na minha opinião. E a regressão pelo toque na média móvel de 20 também perfeita. O que na hora me habilitou, galera. Eu vou estar vendendo a mínima do candle 20, com stop na máxima do mesmo. E alvos projetados para baixo, até mesmo aqui dessa última pernadinha aqui, né, projetados para baixo. Como vocês podem ver, não foi atingido, então nem preciso colocar aqui. Qual que é a parte importante para a gente não casar com uma operação ruim, né? Até então, tudo aqui para mim apontava que realmente estava perfeito o mercado para cair. Perfeito, perfeito. Aqui poderia ser até o acionamento daquele pivô lá do diário que mostrei para vocês e a gente pegar uma bela aceleração do preço.
O que me fez sair fora? Primeiro de tudo, o tempo de tela, né? Eu, quando entro em uma operação, o melhor indicador que tem, eu até comentei com alguns alunos no final de semana aí, é o seu tempo de tela. Por quê? Aqui, o meu olho estava o tempo todo buscando ou pivô, regressão, conseguiu, né, visualizar uma regressão. Essa regressão é boa ou é ruim? Não, é boa, tá perfeito, Felipe. Então agora eu vou vender. A partir do momento que eu vendo, entra outra parte do processo que é o quê? Como que eu vou conduzir essa operação? Eu não posso simplesmente ou é alvo ou é stop. Então, dentro da minha estatística, eu observei que toda vez que eu entro numa operação e o preço anda 100 pontos a favor, o meu risco ele sai do stop técnico e ele vem para o 0 a 0, porque na maioria das vezes essa operação anda. E na maioria das vezes, quando ela não anda, ela tende a voltar tudo e até mesmo estopar, que foi o caso aqui. Então, ou seja, eu cumpri perfeitamente o meu processo, visando a proteção máxima de capital e nunca visando o lucro. Porque se eu tivesse visando o lucro cegamente aqui, eu tinha casado com essa operação. Ah, não, porque quem pensa muito, ai, quanto que eu vou ganhar? O cara ele tá procurando o quê às vezes? Quando procura, no mínimo isso, né? Ele fica visando somente o ponto de entrada, porque a partir do ponto de entrada ele sabe, não, agora o preço tem que ir lá. Eu já coloquei as projeções. E não é assim que a banda toca. O mercado vai lá se ele quiser. Não é a tua projeção no teu gráfico de 5 minutos que vai fazer o preço ir lá. Então, o mercado vai lá se ele quiser. Então, é por isso que eu falo, quem manda é o mercado, mas você não precisa ficar à mercê dele. Então, desenvolva um processo visando sempre a proteção máxima do capital. E aqui eu desenvolvi o meu processo, né? Deixei ele robusto e eu confio 100% nele, a ponto de que se o trade ele vir aqui, acionar, voltar, me tirar no zero e depois descacetar 1000 pontos, cara, dor de couro no zero. Por quê? Eu estou entrando numa operação no mercado de renda variável, onde não existem certezas. A única certeza que eu tenho é que quanto mais tempo de tela, quanto mais estudo eu colocar aqui de maneira profissional, melhor remunerado eu vou ser. Pelo menos é a expectativa que eu tenho e a maneira como eu conduzo aqui a minha vida no mercado, tá? E eu tenho que sempre, não pode existir aquele 0,1% de chance de você não querer proteger o seu capital, porque senão você dá mole. Né? Então, por isso que quando anda 100 pontos a favor, eu jogo no zero. Aquecendo 0 a 0, quem casou com a operação aqui, então stop. Né? E aí? Quem é que tá certo, quem é que tá errado? Não quero trazer nenhuma verdade absoluta para cá, só quero colocar vocês para pensar. Tá bom? E após isso, o mercado voltar para dentro dessa região aqui, ainda mais depois que acionou o stop aqui, caso continuássemos na operação, ele simplesmente começa a subir igual uma vaca braba, colocando aí 9 candles da mesma cor aqui, né? Praticamente sem deixar ponto de entrada. O único ponto de entrada que a gente conseguiu visualizar aqui na sala seria você comprando aqui, né, esse pullback na região de máxima do dia anterior, onde sim temos 2 candles de cor contrária, né? E aí você teria conseguido pegar uns 350 pontinhos aí, enfim, tá? Mas realmente a tomada de decisão aqui foi muito difícil, até porque a compra pelo diário, né, ela ficou desanimadora. Assim como a venda de dólar, tá? Por que ficou desanimadora aqui? Porque quando a gente tem aqui uma média móvel de 200 e uma 9 querendo cruzar 200 no diário, eu não tenho vontade nenhuma de comprar isso daqui, tá? Mas mesmo assim eu dei mais uma chance para esse índice. Saímos para o almoço, quando voltamos do almoço, o que a gente tinha? Um mercado totalmente flat, mas com região de suporte na máxima do dia anterior. Tentou perder a máxima do dia anterior aqui uma vez, não conseguiu, né? Então, poxa, me passou uma informação importante. Começou a entrar uma pressãozinha de compra aqui nessa região. O preço foi lá, eu falei, cara, aqui nós podemos ter o quê? O preço saiu lá de baixo, corrigiu nas médias, isso aqui é um pivô de rompimento de máxima. Só que temos a retração de 50% do semanal aqui nessa região. Então, automaticamente, a partir do momento que nós entrarmos aqui nessa operação, aqui é ponto de realização. Tá? Essa região de 50% aqui. Não dá para ficar moscando aqui não, porque aqui é o tempo de você pensar e o mercado voltar ali e estopar. E aqui eu entrei numa operação, até marquei ela como 0 a 0, mas não foi. Fiz uma parcial de 90 pontinhos aqui, tá? Porque a região aqui era assim de relevância, né? Então, só para não sair de mãos abanando, fiz uma parcial aqui. Depois o mercado voltou e aí ele vai morrer aí nessa região que vocês estão vendo, tá bom?
Então, este foi o meu dia aqui dentro do índice, né? Uma operação, e olha só, né? As extremidades e o tempo de uma operação para outra, né? Aqui evitei ganhar o troféu de vendedor de fundo e aqui evitei, né, de levar o troféu de comprador de topo, né? Consegui sair no zero nas duas operações. Esse foi o meu dia aqui dentro do índice futuro, tá bom? Vamos para o Dolinha agora. Gráfico diário do Dolinha. O que nós temos aqui? O Dolinha hoje me fez pensar, né? Aquela velha máxima, né? Quem é que balança o cachorro? É o cachorro que balança o rabo ou é o rabo que balança o cachorro? Enfim, nem sei se é esse daí a frase aí, né? Mas o porquê que ele me fez pensar isso? Porque se a gente pega o gráfico diário aqui, sim, temos uma região de 61,8 desta máxima, com essa mínima, que tem já vídeo explicando o porquê de eu estar com fibra nessa região aqui, expliquei também ontem, tá? Então não vou estar me repetindo aqui, senão fica muito cansativo até para quem escuta e para mim que explico aqui 10 vezes a mesma coisa, tá? Então temos essa pernadinha aqui que eu estou monitorando ela, que ela me proporcionou essa região de 61,8 aqui, onde na sexta-feira a gente teve um dia bem negativo aqui para o dólar, onde ele devolveu violentamente aqui após esbarrar com 61,8, tá bom? A gente vem para um gráfico de 60 minutos aqui. Deixa eu colocar aqui contador de candles aqui, inserir indicador, contador de candles, ok. Quando a gente vem aqui para essa região, a gente tem uma abertura de hoje abaixo da sua média móvel de 20, mas eu ainda falei para a galera, temos uma média móvel de 50 aqui, então cuidado, né, com essas vendas por aqui. E realmente, vendas hoje no gráfico de 5 minutos, eu tomei coragem para vender só uma vez. Né, que foi quando o preço ele saiu de dentro desse caixote, onde eu já falei que eu não iria estar, que eu não queria estar operando aqui dentro dessa região. E aí não interessa se tem um gatilho operacional de 100% dentro do meu operacional aqui dentro. Na verdade, ele não vai ser 100%, por quê? Aonde eu estabeleci como zona de exclusão, não importa se é um gatilho operacional que vai surgir aqui. Aqui é zona de exclusão, aqui não tem que estar operando. A partir do momento que ele realmente sai para fora dessa região, ainda falei para a galera, bom, a venda ela vai ser difícil, porque a gente está em região de suporte pelo diário, estamos acima da média móvel de 200, a média móvel de 9 também está cruzando, então vai ser difícil um trade na ponta da venda. Visualizando aqui essa condição da abertura, a gente até pode vir com um gráfico de 2 minutos, que é onde ela fica mais visual, se eu não me engano aqui. Aqui, ó, é o movimento de pivô, tá? Então a gente tem o quê? Ah, Felipe, mas esse pivôzinho aqui para você não foi suficiente para você fazer uma venda? Não, porque pivô em um gráfico de 2 minutos, para mim ter um pivô, isso daí é básico. Eu preciso de no mínimo 2 candles de cor contrária depois de uma penada de impulso. Então eu tenho que ter um impulso, correção, impulso. Nossa, mas isso aí é muito chato, Felipe. Pois é. Novamente reforçando, é por isso que realmente os meus dias eles são muito mais positivos do que negativos. Eu tenho bastante dias que eu fico no 0 a 0, assim como hoje. Mas realmente vim para cá entregar dinheiro pro mercado. O mercado tem que suar demais para fazer isso aí, né? E aqui realmente falei pra galera, fiz a leitura, visualizei ela, passei pro pessoal da sala, falei, quem quiser vender, que venda. Tá armando o movimento de micro pivô. No gráfico de 1 minuto já é um pivô, mas eu não opero o gráfico de 1 minuto, eu opero no gráfico de 2 e a gente não teve 2 candles de cor contrária. Então eu não vendo. A partir do momento que ele aciona esse pivô, vem retestar essa região de fundinho prévio alinhado com as suas médias, eu falei pra galera, aqui a gente tem já um outro movimento de pivô, aqui agora sim temos vários candles de cor contrária, e ele vindo para perder essa região de mínima aqui, eu posso realizar uma venda. Essa venda ela foi realizada pelo... Acho que ela ficou bem visual no gráfico de 5, que foi essa região de consolidação aqui, ó. Então, quando o candle, na verdade, quem acionou aqui foi o candle 10. O candle 10 perdeu a mínima aqui desse candle 7, que era aonde estava o meu gatilho de entrada, tá? E aí, esse lazarento ele veio aqui, executou antes da minha ordem, talvez pelo RLP. Meu stop estava aqui nessa região, ele quase me estopou, subiu, o próximo candle abriu e aí me proporcionou a saída no 0 a 0 e aí depois ele voltou e estopou. E aí depois sim entrou uma pressão vendedora, que depois de uma barra de ignição como essa daqui que a gente espera, uma barra de continuidade, né? E a gente não viu nenhuma barra de continuidade aqui, então só reforçando, né? A região de suporte do diário, ela realmente fez preço no começo do dia. Depois o mercado volta lá para dentro da sua região de caixote, tenta trabalhar acima da mínima do dia anterior, ensaia novamente, e aqui por essa região, talvez
até teve uma oportunidade aqui depois que ele saiu, se eu não me engano, né? Aonde a gente... teve bastante aqui, na verdade, tá? O que a gente teve aqui? Eu até falei pra galera, não é porque o meu gatilho operacional ele não está sendo acionado de maneira perfeita que eu posso reclamar que não teve oportunidade. Você poderia ter vendido hoje aqui uma venda bem perigosa depois que ele saiu do caixote. Eu não vendi porque não teve 2 candles de cor contrária. Depois você poderia ter vendido aqui, basta o teu gerenciamento de risco ser um pouco mais folgado. Aqui foi outro ponto de venda, aqui nessa região, quando ele perdeu esse pivôzinho. E o último, na minha humilde opinião, foi aqui. Então a gente teve aí, de maneiras técnicas aí, 1, 2, 3, 4 oportunidades de venda de dólar hoje, pelo gráfico de 2 minutos, sabendo filtrar, tá bom? Claro que tínhamos essa região de fundinho prévio aqui, a gente tem que estar observando também, tá bom? Mas todos esses triggers de entrada aqui, eles pagaram no mínimo uma pontuação para você colocar uma parcial no bolso. E se você foi muito sangue frio, pegou aqui a primeira venda e conseguiu levar até os alvos de FIBO aí, e aí eles vão variar, que eu estava trabalhando aqui no momento com alvos de FIBO aqui, caso aceleração do preço, era até mesmo esse movimento aqui, que pagou seu alvo de 100% aí, tá bom? E após isso, né, a gente até, voltando do almoço, a gente até observou aqui, até falei pra galera, vamos ver se alguém aí, talvez, anima a tirar uma estatística disso daqui, né, regressão na média móvel de 50, né, quantas vezes ela é acionada, quantas vezes dá certo, quantas vezes dá errado. Eu particularmente, eu só executo regressão na média móvel de 20, na média móvel de 9. A média móvel de 50, para mim, é uma média móvel intermediária, que eu quero saber, geralmente, como que tá os 15, né, aonde que tá a média móvel dos 15, tá bom? Então, aí, se alguém quiser aí, depois manda uma estatística para nós aí nos comentários, ou me manda lá no direct do Instagram, tá bom? Que ela proporcionou, sim, um gatilho de entrada aqui. Até achávamos que teria uma oportunidade aqui, né, desse preço realmente passar para cima desse fundinho prévio aqui, estaria até montando uma possibilidade de uma continuação desse possível pivô, né, aqui na verdade foi um pivô, e aqui ele poderia estar corrigindo na sua região de máximo para mencionar um novo pivô. Só que eu falei para a galera, é esperar um pivô acima desse fundinho prévio, e aí sim estaremos habilitados para operar talvez uma volta em V. O que não foi o que aconteceu. O mercado ele termina de forma consolidada, até trabalhando para vir perder a região de mínima aí do dia, aí, talvez, tá bom? Mas, em tese, foi isso o meu dia hoje, tá, galera? Somente uma vendinha de dólar aqui, depois passei as 4 possíveis vendas aí pra galera da sala, e aí é a gosto do freguês, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Beleza? Então, só reforçando, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma moral, segue também a gente também no Instagram, e aproveita e entra no grupo do WhatsApp, ele é 100% gratuito, eu solto, cara, muita coisa durante o dia lá, mas muita coisa mesmo. Cara, o que eu tô soltando ali é conteúdo de mentoria, eu acho que ninguém faz aquilo de maneira gratuita, ninguém faz, tá? Então, entra lá, dá uma conferida que tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Um forte abraço a todos e até amanhã que temos live. Beleza? Valeu, abraço e tchau, tchau.